Estamos aqui na Câmara de Mediação de Arbitragem Justa e vamos falar com o Dr. Edmir e a doutora Elza sobre como começou todo esse projeto. A Justa, ela foi constituída há 2 anos a partir do ideal do grupo Comax, que vem dando assessoria na área jurídica e na área de recuperação de crédito há 19 anos, atendendo empresas de médio e grande porte. Quais tipos de conflitos que podem ser solucionados através da arbitragem? Sim, os conflitos civis, direito do consumidor, locação, conflitos trabalhistas e outros que envolvam direitos patrimoniais que possam ser transacionados. A parte pode renunciar ou contratar. O que temos observado nesses 2 anos de atividade é que a maioria dos casos nós conseguimos resolver em acordo. E temos observado também que todas as empresas que utilizam a Câmara de Arbitragem para a solução de conflito, eles ficam realmente muito satisfeitos e temos observado que é um instrumento que realmente funciona. Vamos falar um pouco sobre arbitragem com o advogado Dr. Mário Matiello. Então, doutor, você poderia nos explicar o que é arbitragem? Perfeito, Rica. Evidentemente, a arbitragem é um meio alternativo para a solução de controvérsias, solução de conflitos da vida entre as pessoas. Alternativo ao judiciário. Há quanto tempo existe essa lei? Desde 1996 existe uma lei que regulamenta a mediação e a arbitragem no Brasil. E que tipo de pessoas procuram arbitragem? Tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Não é uma lenda imaginar que é só pessoa jurídica que procura ou só pessoa física. Basta que haja um conflito de interesse e você queira buscar uma alternativa para a solução desse conflito através da Câmara Arbitral que não se utilizar no judiciário, isso é possível. E qual é a validade da sentença arbitral? Vale como se fosse uma sentença dada pelo juiz. Tá? Desde 96, com a lei que regulamentou a arbitragem, a sentença, a decisão dada pelo árbitro tem a mesma força de uma decisão dada por um juiz do Poder Judiciário. E como que é feita a escolha do árbitro? As partes nomeiam um árbitro por livre escolha, por livre vontade delas. Tá? Normalmente, as câmaras de arbitragem, ela tem árbitros a indicar. Ela indica, ela não nomeia. Quem nomeia são as partes envolvidas, as partes interessadas. E um árbitro precisa ser necessariamente um advogado? Não. Não precisa necessariamente ser um advogado. Em regra, tá? O árbitro vai ser uma pessoa especializada naquele tipo de assunto que está sendo tratado na arbitragem, que vai ser tratado pela arbitragem, que é assunto esse que muitas vezes o juiz é leigo no assunto. Você pega, por exemplo, uma questão de marcas e patentes. O árbitro que vai decidir uma disputa entre marcas e patentes tem que conhecer esse assunto. Não necessariamente seria um advogado. E a arbitragem pode resolver casos de crimes? Crimes não. Não apenas crimes, mas alguns direitos das pessoas que são levadas a uma solução, porque existe um conflito de interesse, eles são chamados de indisponíveis. Por exemplo, eu não posso levar para que um árbitro decida, tá, se eu sou filho do João ou não, reconhecimento de paternidade. Isso somente o judiciário pode decidir, não uma arbitragem. Mas a maioria das questões, sobretudo aquela que envolve dinheiro, envolve patrimônio, pode ser resolvida no âmbito de arbitragem. E qual seria a função da Câmara Arbitral? A Câmara Arbitral nada mais é do que uma instituição, não é uma instituição pública, é uma instituição privada, tá? Que vai administrar todas essas questões que são levadas para serem decididas por um árbitro. Ela administra todos esses conflitos para ter uma solução, e uma solução rápida. E quais são os benefícios da arbitragem? Em primeiro lugar, a rapidez. Tá? O procedimento arbitral vai levar no máximo 6 meses, certo? Enquanto que um procedimento judicial pode levar mais de 10 anos. Entre recursos e tudo, pode levar bem mais de 10 anos. O segundo benefício, tá, é que, evidentemente, você vai ter uma decisão de um árbitro
que tenha um conhecimento técnico sobre aquele que está sendo levado ao conhecimento dele. Que conhecimento técnico que normalmente ou muitas vezes o juiz não tem, ele é leigo em muitos assuntos, tá? Tanto é que muitas vezes ele se vale do conhecimento técnico de um perito. A terceira vantagem que tem na arbitragem é o sigilo, tá? Os processos judiciais são públicos, né? E ao passo que todos os assuntos que são levados à arbitragem correm em sigilo absoluto, porque já é um compromisso das partes interessadas que levam o assunto à Câmara Arbitral. E o custo, assim, é caro em relação à justiça pública? Não. Ela é significativamente mais barato o custo dela do que a justiça oficial, a justiça pública, tá? Segundo dados aí de pesquisas que foram efetuadas, cerca de 58% a menos que um custo no processo judicial. Doutor Mário, a arbitragem substitui a necessidade de um advogado? Não afasta a necessidade de um advogado. O que ocorre é o seguinte, existe conflito de interesses entre as partes, entre os interessados, tá? Eles podem se fazer acompanhar por advogados, como em algumas câmaras, por exemplo, isso ocorre na justa, tá? Há a disponibilização de um advogado para a parte que comparecer desacompanhada. O senhor, como advogado, recorreria à Câmara de Arbitragem? Sem dúvida. Em razão do seguinte, celeridade, muito mais rápido, tá? E uma série de outros benefícios. Evidentemente, o sigilo do procedimento que está ocorrendo ali na arbitragem e, evidentemente, também pela praticidade. É uma coisa bem livre de burocracia, tem muito menos burocracia que um poder judiciário. E se, por exemplo, eu bater meu carro, eu posso recorrer à Câmara de Arbitragem? Sem dúvida alguma. Aliás, é um exemplo típico de como que uma pessoa física pode socorrer de uma Câmara de Arbitragem, tá? Imagina o seguinte, você tem uma colisão, uma batida de carro, onde não existem vítimas, não há feridos, nada. O que envolve ali é única e exclusivamente reparação de dano. Quem é que vai pagar o prejuízo? É só questão patrimonial que está envolvida, certo? Você pode, evidentemente, constituir um compromisso arbitral, tá? Para já levar o caso para uma solução de uma Câmara Arbitral. A arbitragem é tão formal quanto o Poder Judiciário? Não. Inclusive, aquela questão que a gente já até colocou, né? Uma das vantagens é a desburocratização total. Então não existe aquela formalidade, certo? Que existe no Poder Judiciário. Você pode comparecer tranquilamente, a reunião é bem simples, é bem informal, onde basicamente o árbitro vai tentar compor aquele conflito, chamar as partes para solucionar aquelas dificuldades, aquelas controvérsias que ela tem, para acabar com toda a divergência. Para finalizar, o senhor teria alguma coisa a mais para acrescentar? Sim, notem bem, existe a partir de 1996 uma alternativa à disposição de todas as pessoas interessadas para solucionarem suas divergências, suas dificuldades, tá, seus conflitos, que não através do Poder Judiciário. O Poder Judiciário no Brasil, que todos sabem que é lento e é custoso, ele é caro. O acesso ao processo judicial, ele é caro e é lento. A alternativa, e é previsto em lei desde 96, é por meio da mediação e da arbitragem. E a tendência é que, a exemplo do que ocorre já em inúmeros outros países, a utilização da arbitragem no Brasil venha se tornando uma coisa absolutamente comum e corriqueira.